Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer um resumo do livro A Força da Escravidão, do Michel, o Sidney Chalub, publicado pela Companhia das Letras em 2012. Estou com o livro aqui no Kindle, né? Então não tenho ele físico, né? Então no primeiro capítulo ele vai falar sobre várias revoltas, né, que se deram em províncias como Pernambuco, Ceará, Alagoas e outras, né, em 1852. Que foi decorrência de um temor que o registro civil obrigatório, que estava sendo instituído ali, servisse à escravização de livres, ou seja, pessoas livres passariam a ser escravizadas. Então havia ali, esse episódio ele revela aí uma suspeita generalizada de que o Estado estava ali em conluio, né, com os interesses senhoriais em revogar a liberdade dos negros livres, né? Os negros livres passariam a ser escravizados. Então isso veio por conta desse 1852. Lembrando que 1851, né, foi o fim do tráfico com a lei Eusébio de Queiroz. Então por isso que criou essa expectativa de que já que não tem mais tráfico, então eles vão converter alguns livres, negros livres, né, vão converter novamente em escravos. Criou-se essa expectativa e aí veio essas revoltas aí. No capítulo 2 ele vai explicar a lógica social e jurídica da presunção da escravidão. Quer dizer, o fardo de provar liberdade recaía sobre o acusado. O Eusébio de Queiroz, né, que era o chefe de polícia, ele dizia assim: era mais razoável presumir que o negro seja um escravo. Né? Então, a condição cabe a ele provar que ele é liberto. Né? Então, isso mostra a convivência violenta entre as ilegalidades institucionais e as conveniências da classe proprietária. Tá? Algumas passagens aí do capítulo 2, vou colocar aqui. Ele diz assim: devido às taxas baixas de reprodução natural da população escrava, a expansão da cultura cafeira do Brasil no segundo quartel do século XIX dependeu enormemente da importação de trabalhadores africanos escravizados. Na verdade, a entrada de africanos cresceu de maneira exponencial desde a década de 1790, como consequência da abertura de mercados resultante do colapso da produção açucareira do Haiti. Então, veja, o mercado aumentou, a demanda por açúcar aumentou, então isso aumentou a demanda por escravos. E a outra questão é a cultura cafeeira, né? A cultura cafeeira, ela para se expandir, ela também dependia de escravos. Então, tudo isso aumentou a demanda por escravos ali. De acordo com estimativas mais recentes, em todo o período do tráfico negreiro para o Brasil, desde meados do século XVI até os anos 1850, chegaram ao Brasil mais de 4,8 milhões de escravos africanos escravizados. No primeiro quartel do século XIX, de 1801 a 1825, entraram 1 milhão. No segundo quartel, de 26 a 50, mais 1 milhão. E outros 6.800 entraram após 1850. Você veja que a lei Eusébio de Queiroz, ela de fato, ela cortou o fluxo, né? Quer dizer, ali depois de 1850, esse índice baixou bastante, né, para 6.800 anuais. Existe um gráfico, esses dados todos que o Sidney Chalub cita, ele pega do Slave Voyages. Eu vou colocar aqui, dar o link aqui, ó. Você pega nessa página aqui do Slave Voyages, você especifica o período, tá? Aqui eu estou pegando o período de 1800 até 1900, e você explica aqui regiões, você marca ali só Brasil, tá? Brasil. Aí você pega aqui de 1800 até 1900, você vê que depois de 1852 já não tem nada, ó. Desembarcados 984. Em 1951, 5.595. Em 1850 tinha bastante, 30 mil escravos
desembarcaram por ano. Então você vê que tinha uma média aqui, ó, chegou a ter 60 mil escravos por ano. Tá? Esse salto aqui, ó, foi quando foi a primeira lei de 1831, ela proibiu o tráfico, mas foi uma lei para inglês ver, ele vai desenvolver isso, né? Você vê que logo depois, as saídas, os embarques no Brasil voltou a aumentar. Tudo isso, a maior parte, por contrabando. Contrabando. Então, a lei de 1830 era para ter cortado o tráfico aqui, em 1831. Mas foi uma lei que acabou sendo furada, né? Depois, a de 1850, do Eusébio de Queiroz, é que foi efetiva. Dali em diante, não teve mais. Então, você vê que, se a gente pegar aqui uma faixa um pouco mais ampla, vou pegar de 1600 e aplicar. Você vê que realmente há um salto a partir aqui de 1795, né? 1790, para que há um salto aqui no número de escravos que passa a entrar na faixa de 50 mil, 60 mil por ano, né? Chegou até um pico aqui, ó. Aqui, 72 mil em 1829. Teve um pico, né? E depois de 1850 zerou, não teve mais nada, tá? Essa é a fonte que ele usa para as estatísticas, os slave voyages, tá? Então, são os dados que ele usa. A aritmética dos dados revela que mais de 42% da importação de africanos para o Brasil em 3 séculos de tráfico negreiro aconteceram apenas na primeira metade do século XIX. Então, assim, 40% das importações africanas aconteceram na primeira metade do século XIX. Porque essa estatística ele está dando. Quer dizer, você tem 1 milhão entraram de 1801 a 1825 e mais 1 milhão de 1826 a 1850. Então, nessa faixa de 1800 até 1850, são 2 milhões. Ora, se foi 4,8 milhões ao todo, quer dizer, dá uns 40%. Então, como é que é assimétrico, né? Ou seja, hoje houve muita entrada ali no começo do século XIX, né? Muita, bastante assimétrico essas entradas de... Então, o tráfico foi proibido por uma lei aprovada no Parlamento Brasileiro em 7 de novembro de 1831. A gente viu isso lá no gráfico, que até zerou. Não obstante a proibição legal e após decréscimos temporários nas entradas de africanos durante a primeira metade da década de 30, a gente viu isso, né? Realmente houve um decréscimo. O comércio negreiro, então clandestino, assumiu proporções aterradoras nos anos seguintes, impulsionado pela demanda das fazendas de café. Então foi uma lei para inglês ver, né? Foi uma lei que não foi efetiva, né? Aí ele termina assim, dizendo o capítulo 2, né? Todavia, a força da resistência escravocrata à mudança no Brasil tem o seu colorido local peculiar, pois não me consta que, em outro lugar qualquer, tenham se articulado o processo de construção de um Estado Nacional independente e o intuito de defender a propriedade escrava e legal, originária do contrabando maciço de africanos escravizados. Então foi o que aconteceu com o Brasil, né? Ou seja, o Brasil fez-se independente, mas você teve um Estado Nacional ali que, né, defendeu a propriedade escrava, mesmo ilegal, né? Depois de 1830, a maioria entrou por contrabando, segundo Sidney Chalub, que isso meio inconui aí com os agentes do Estado. É isso. Muito obrigado, então.